Vamos aqui mais uma vez para a análise de questões do nosso livro Português em Prosa versus Questões. E desta, a questão da vez é a questão 6 do simulado 28 do nosso livro. Questão feita com base no texto de Machado de Assis, um trechinho de Dom Casmurro. Vamos lá. Primeiro item. Vi sair daquelas folhas muitos perfis de seminaristas. A locução verbal vi sair, além de evidenciar sujeito elíptico, é completada respectivamente por objeto indireto e por objeto direto. Bom, temos então três coisas para verificar aí. Primeiro, vi sair é uma locução verbal, de fato? Eu vi sair daquelas folhas muitos perfis de seminaristas. Na verdade, não, né? Porque vi sair são verbos que pertencem a orações distintas. Eles não vão constituir uma locução verbal. Primeiro, eu vi. Quem vê, vê alguma coisa. Então, o que que eu vi? Muitos perfis de seminaristas sair daquelas folhas. Então, o primeiro ponto é, não temos aí em Vissaí uma locução verbal. Só isso já é suficiente para que marquemos essa questão como errada. Nós vamos analisar por completo, certo? Bom, partindo do princípio de que Vissaí não é uma locução verbal, né? Além de evidenciar sujeito elíptico. Bom, o sujeito de vi, de fato, é elíptico, né? Quem viu? Eu vi. O pronome eu não está explícito aí, então a gente tem aí um sujeito elíptico, um sujeito desinencial, que é aquele tipo de sujeito em que a gente consegue perceber pela desinência do verbo, certo? Então, a palavra gramatical aí, com a qual o verbo concorda, ela não, com a qual o verbo concorda, ela não está explícita, né? Então, temos aí sim um sujeito elíptico, né? Completada respectivamente por objeto indireto e por objeto direto. Analisando esse trechinho, o que que a gente tem? Eu vi, né? O que já evidencia o sujeito elíptico. Só que a gente tem o seguinte, ó, eu vi muitos perfis de seminaristas sair, certo? Então, muitos perfis de seminaristas, a gente vai classificar isso como sujeito do verbo sair. Então, quem vê, vê algo, certo? Eu vi. Essa estrutura, né, formada pelo, no caso só pelo verbo, é uma estrutura que vai exigir um complemento, um objeto. Só que esse objeto vai ser oracional. Quem vê, vê algo. O que que eu vi? Muitos perfis de seminaristas sair. Então, toda essa oração aqui, né, sair daquelas folhas, muitos perfis seminaristas, vão ser uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, certo? Completando o sentido do verbo vir. Quem vê, vê algo. Então, toda essa estrutura em destaque aqui será o objeto direto. Tudo bem? E aí, muitos perfis de seminaristas, que eu coloquei aqui em destaque, vai ser classificado como o sujeito simples dessa oração, que é objetiva direta. Então, muitos perfis de seminaristas vai ser sujeito desse verbo aqui, certo? E aí, sobrou para a gente analisar esse trechinho aqui daquelas folhas. Então, nesse sentido aqui, o daquelas folhas vai ser classificado como objeto indireto. Então, o que que a gente tem? Temos um sujeito elíptico, que é o sujeito da forma verbal vi. Tudo isso aqui, sair daquelas folhas, muitos perfis de seminaristas, a gente tem uma oração com função de objeto direto, certo? É uma oração subordinada substantiva objetiva direta. E isso aqui, dessa oração subordinada, vai ser o sujeito da forma verbal sair, que por sua vez é a objetiva indireta. Na verdade, é uma verbo transitivo direto, indireto, né? Porque eu tenho sair daquelas folhas, sendo daquelas folhas o nosso objeto indireto, certo? Então, o item está errado. Bom, vamos então para o segundo item.
Os vocábulos quantas e outras, nesse trechinho aí, apresentam a mesma classificação morfossintática, mas valores semânticos distintos. Bom, quantas outras caras me fitavam das páginas frias do panegírico? Bom, mesma classificação morfossintática e valores semânticos distintos. Tanto quantas quanto outras vão ser classificados como pronomes indefinidos, certo? Quantas é um pronome indefinido que indica quantidade imprecisa. É, E outras também vai ser classificado como um pronome indefinido. Então, tanto quantas quanto outras são pronomes indefinidos que se relacionam com o termo caras, né? Então, classificação gramatical é a mesma e função sintática, quantas caras e outras caras. Tanto quantas quanto outras exercerão função de adjunto adnominal. Então, mesma classificação morfossintática. Quantas e outras são pronomes indefinidos e também são adjuntos adnominais. Então, até aí a gente tem um item classificado como certo, mas apresentam valores semânticos distintos. Bom, o quantas aí vai indicar uma quantidade imprecisa, né? Quantas? Vamos pensar que esse pronome indefinido, eu tenho quantas canetas forem. Eu tenho aí uma quantidade imprecisa, eu não tenho uma precisão, né? Tanto que a classificação de pronome indefinido também vem disso. É, e em relação a outras, a expressão outras, ela também vai ter uma ideia de indefinição em relação às caras, mas não tem a ver com uma quantidade, tem a ver só com uma indefinição. Então, quantas eu tenho uma noção de quantidade imprecisa, né? De uma quantidade indefinida, em relação a outras, eu tenho essa quantidade, essa ideia de indefinição, mas não em relação à quantidade, certo? Então, essas duas palavras, assim como pronomes indefinidos, como adjuntos adnominais, também vão apresentar valores semânticos distintos. O item está correto, portanto. Item 3. Bom, um trecho. A da gente, como sabes, é uma casa assim disposta. A palavra como apresenta a mesma classificação das palavras como contidas em. Era um rapaz esbelto, olhos claros, um pouco fugitivos, como as mãos, como os pés, como a fala, como tudo. Bom, o trecho está dizendo que as palavras como aí têm a mesma classificação. Analisemos. A da gente, como sabes, é uma casa assim disposta. Nesse primeiro trecho, a palavra como, ela precisa ser classificada como conjunção conformativa, ou seja, como você sabes, como tu sabes, como, conforme tu sabes, né? De acordo com o que você sabe, então, essa palavra como aí vai ser classificada como uma conjunção subordinativa conformativa. Já no segundo trecho, a gente não tem esse sentido de conformidade, a gente vai ter um sentido de comparação. Então, vejam, era um rapaz esbelto, olhos claros, um pouco fugitivos, como as mãos, um pouco fugitivas, como os olhos claros, como os pés, um pouco fugitivos, como os olhos claros, como a fala, como tudo. Então, vejam que nesse segundo trecho, que a gente tenha uma conjunção comparativa e não uma conjunção conformativa como na primeira ocorrência. Então, trecho errado, por quê? As classificações das palavras como aí, elas são diferentes, certo? Partamos para o último item. Bom, faltaram duas vírgulas obrigatórias nesse trechinho aí. Mas, como as portas não tinham chaves nem fechaduras, bastava empurrá-las. E Escobar empurrou-as e entrou. Bom, na verdade, nesse trechinho aí, não faltam duas vírgulas, e sim apenas uma. Porque, vejam, o que temos aí? Mas, como as portas não tinham chave nem fechaduras, bastava empurrá-las. A gente precisa inserir uma vírgula depois da conjunção mais, para isolar a oração como as portas não tinham chaves nem fechaduras, que se trata de uma oração causal. Então, por que bastava empurrá-las? Bastava empurrá-las porque as portas não tinham chaves nem fechaduras. Então, eu preciso isolar
somente essa oração adverbial causal. Então, eu preciso inserir uma vírgula depois da conjunção mais. Larissa, preciso colocar uma vírgula antes do nem? Não preciso, por quê? Esse nem aí ele vai funcionar como uma conjunção aditiva, só que ele liga termos. Não tinham chaves nem fechaduras. Como eu não tenho um verbo depois disso, nem tinham fechaduras, o verbo está elíptico aí, não preciso de uma vírgula para separar esse trechinho, certo? Então, faltou nesse trechinho apenas uma vírgula depois da conjunção mais para isolar a oração que é adverbial causal, certo? Bom, finalizamos aqui mais um trechinho, mais uma questão do nosso livro Português em Prosa, Verso e Questões, e seguem aí os links para que vocês possam adquirir esse link, esse nosso livro, ok? Até!